Culpa e graça. A culpa é uma sombra silenciosa que acompanha o homem desde o Éden. Ela se infiltra na consciência, distorce o olhar e rouba a paz. A culpa é o eco do pecado dentro da alma, um grito do espírito que perdeu o rumo, uma lembrança constante de que algo dentro de nós precisa ser restaurado. Desde o primeiro Adão, onde estás? O ser humano carrega essa inquietação, o peso de uma voz que clama por reconciliação. Vivemos tentando anestesiar a culpa, racionalizá-la, justificar-nos diante dela. Alguns a chamam de trauma, outros de repressão. Mas por trás de toda a terminologia psicológica existe uma verdade espiritual. A culpa é o testemunho de que fomos criados para a comunhão com Deus, e fora dele tudo se torna dissonante. No jardim, o homem se escondeu entre as árvores, e desde então a humanidade tem construído muitas árvores para se esconder. Status, sucesso, distrações, religião sem arrependimento. Mas Deus continua fazendo a mesma pergunta: onde estás? Não é um grito de condenação, é o chamado da graça. O mundo moderno tenta redefinir o pecado para aliviar o peso da consciência. Tentamos transformar a culpa em patologia, mas o que realmente precisamos é de perdão. Nenhum remédio cura o que só o sangue do Cordeiro pode limpar. Nenhum terapeuta, por mais sábio, pode apagar o que apenas a cruz consegue redimir. Quando olhamos para a sociedade, vemos um ciclo que se repete. A educação, desde cedo, ensina as crianças a corresponderem a padrões de perfeição. Crescemos aprendendo que errar é fracassar e que falhar é imperdoável. A voz do "você não devia ter feito isso" ecoa dentro de nós desde a infância, moldando um coração ferido e inseguro. E assim, entramos na vida adulta com um medo silencioso de decepcionar a Deus, os outros e a nós mesmos. A culpa, quando não redimida, se torna prisão. Ela adoece o corpo, oprime a mente e corrompe a alma. Há pessoas que não dormem porque a consciência não as deixa descansar. Tomam remédios para silenciar o remorso, mas o Espírito Santo continua sussurrando que a verdadeira cura não está em apagar o sintoma, e sim em tratar a raiz. E a raiz é espiritual. A palavra de Deus nos mostra que a culpa pode ser o caminho da graça, porque é a consciência do pecado que nos conduz ao arrependimento. E o arrependimento é a ponte que nos leva ao perdão. A culpa, sozinha, destrói, mas quando levada à cruz, transforma-se em porta de restauração. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Ele sabia o que era ser consumido pela culpa de ter perseguido os cristãos. Mas quando encontrou Cristo no caminho de Damasco, algo mudou. O mesmo homem que antes respirava ameaças se tornou o pregador da graça. Ele descobriu que o lugar onde a culpa morre é o mesmo onde a graça nasce, aos pés da cruz. E aqui está o mistério. A culpa é humana, mas a graça é divina. A culpa revela a queda, a graça revela o Redentor. A culpa mostra o que fizemos, a graça mostra o que Cristo fez. A culpa aponta para o erro, a graça aponta para o sangue que apaga o erro. A culpa aprisiona, a graça liberta. Mas há uma diferença entre culpa e arrependimento. A culpa te prende ao passado, o arrependimento te conduz a um novo começo. Judas sentiu culpa e se enforcou. Pedro sentiu arrependimento e foi restaurado. Ambos pecaram, mas um olhou para si, o outro olhou para Cristo. Quantas vezes o inimigo tenta usar a culpa para nos manter distantes de Deus? Ele sussurra: você não é digno, você falhou demais, Deus não vai te ouvir. Mas a verdade é que o Evangelho começa justamente quando reconhecemos que não somos dignos. A graça não é um prêmio para os perfeitos, é o remédio para os quebrados. Deus nunca rejeita um coração contrito. Aquele que se dobra diante da cruz encontra o que o mundo inteiro busca e não acha: paz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
1 João 1:9. Esse é o caminho. Há uma geração tentando encontrar alívio em terapias da alma, mas fugindo da transformação do espírito. O mundo quer libertação sem arrependimento, quer cura sem cruz, quer paz sem santificação. Mas não há cura verdadeira sem confronto com o pecado. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele veio também para convencer, e o convencimento é o primeiro passo da libertação. Deus não expõe para envergonhar, ele revela para curar. A luz só é dolorosa para quem vive escondido nas trevas. Quando a graça toca a consciência, o que antes era vergonha se torna testemunho. O que era culpa se transforma em gratidão. Há pessoas que carregam pecados antigos como se fossem sentenças eternas. Viveram algo no passado e nunca mais se libertaram do peso. Mas ouça, se o sangue de Cristo te lavou, você não precisa mais viver como um réu. Você é filho. O Evangelho não é uma doutrina de remorso, é uma mensagem de reconciliação. Culpa que não é tratada gera escravidão emocional. Pessoas vivem se punindo, sabotando suas próprias bênçãos, acreditando que não merecem ser felizes. A mente se torna um tribunal e a alma uma cela. O diabo se alimenta dessa dinâmica porque ele sabe que quem vive em culpa não consegue caminhar em fé. Mas quando a graça entra, o tribunal se cala. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Quando o sangue fala, o acusador se cala. Quando a cruz se ergue, o inferno se curva. O que o médico trata com remédio, o espírito trata com arrependimento. A culpa que adoece é curada quando o coração se rende. Há dores que não vêm do corpo, vêm da alma, e há curas que não vêm dos remédios, vêm do perdão. Jesus não veio apenas para curar corpos, ele veio para restaurar consciências. A mulher adúltera foi levada até ele com o peso da vergonha pública. Todos a acusavam. Jesus se inclinou e escreveu na areia. Quando levantou os olhos, não havia mais acusadores. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A graça não ignora o pecado, mas oferece uma nova chance. O Evangelho não é uma fuga da verdade, é o encontro com a verdade que liberta. Deus não te pede para negar o que aconteceu, mas para entregar o que aconteceu. Quando você entrega, ele transforma. O que era erro se torna ensino, o que era queda se torna degrau. A santificação é o processo de cura da alma. É quando o Espírito Santo vai arrancando as raízes da culpa e plantando convicções novas. A mente renovada é a prova de que a graça não apenas perdoa, mas também transforma. O diabo acusa, o Espírito convence. O diabo empurra para o desespero, o Espírito conduz ao arrependimento. A diferença é o destino. A culpa sem cruz leva à morte, a culpa levada à cruz leva à vida. Há pessoas que vivem tentando compensar o passado com boas obras, como se pudessem comprar a paz. Mas a paz é fruto da graça, não do desempenho. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O Evangelho não é sobre merecer, é sobre crer. Quando Cristo morreu, ele não apenas perdoou o pecado, ele quebrou o poder da culpa. Ele desarmou o inimigo, desfez o escrito de dívida, rasgou o passado e abriu o futuro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Isso não é um versículo bonito, é uma sentença eterna. Mas para viver sem culpa, é preciso viver com arrependimento. A graça não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. O mesmo Espírito que perdoa é o que santifica. E santificação não é perfeição, é permanência no arrependimento. Todo dia é um novo convite para recomeçar. Deus não te chama para viver preso ao ontem, mas para caminhar na novidade de vida. O Evangelho é o lugar onde a culpa morre e a esperança nasce. É o espaço entre eu pequei e Ele me perdoou. É o respiro da alma que, após o choro, descobre o descanso.
Você não precisa mais esconder suas falhas. Não precisa mais fingir força enquanto sangra por dentro. A cruz é o único lugar onde é seguro ser vulnerável. Ali, a vergonha perde o poder e a verdade se torna libertadora. A graça não te humilha, ela te reergue. Ela te ensina a olhar para trás sem medo, porque agora o que te persegue não é mais a culpa, é a bondade de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida inteira tentando agradar a todos. Pais, professores, amigos, igreja, sociedade, e ainda assim sente que não é suficiente. Mas a graça diz: você é amado, mesmo imperfeito. O Evangelho não vem exigir o que você não tem. Ele te dá o que você nunca poderia conquistar. E quando essa verdade invade a alma, o fardo cai. O que antes era peso se torna louvor. O que antes era dor se torna história de redenção. Deus não desperdiça culpas, Ele as transforma em caminhos de fé. Ele usa o arrependimento como ferramenta para moldar o caráter e a dor como processo de purificação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. A graça é mais profunda que o pecado. Onde abundou o erro, superabundou o perdão. O inferno pode gritar culpa, mas o céu responde graça. E é aqui que a história muda. A culpa nos lembra quem fomos, mas a graça nos revela quem somos em Cristo. A culpa olha para o erro, a graça olha para a promessa. A culpa diz: você falhou. A graça responde: mas eu te escolhi mesmo assim. O Evangelho não é um manual de moral, é uma carta de amor. E amor verdadeiro não ignora falhas, ele as redime. Por isso, não há ferida tão profunda que o sangue não possa curar. Não há passado tão escuro que a luz da graça não possa iluminar. Se hoje você ainda sente o peso da culpa, saiba: Deus não quer que você viva preso ao que já foi. Ele quer que você viva livre no que Ele é. O arrependimento é o caminho da restauração. A santificação é o caminho da maturidade. E ambos são obras do Espírito. O Espírito Santo não te acusa, ele te atrai. Ele não te empurra para longe de Deus. Ele te conduz de volta aos braços do Pai. E quando você chega ali, descobre que a voz que um dia te perguntou: onde estás? É a mesma que agora sussurra: bem-vindo de volta. A culpa te faz fugir, a graça te faz voltar. E quando você volta, descobre que a verdadeira liberdade não está em se justificar, mas em ser justificado. Não está em negar a dor, mas em deixá-la ser curada. Não está em esconder o pecado, mas em confessá-lo e ser perdoado. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não mascara a miséria humana, ele revela o poder da misericórdia divina. Então, hoje, escolha deixar a culpa na cruz e caminhar na graça, porque quem vive pela graça aprende a transformar erros em testemunhos, falhas em fé, quedas em aprendizado. A graça não é o fim da história, é o recomeço de todas elas.